Bom dia, queridos, graça e paz. Estamos aqui, a mais um dia do nosso estudo, né? Antes de iniciar, quero pedir para você compartilhar e curtir esse vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e faça o envio para mais pessoas, né? Para que ele faça o envio para mais pessoas, você pode compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com aqueles que você deseja que conheçam mais do livro Apocalipse, né? Como eu já disse, esse não é um estudo aprofundado, né? Mas eu tentei aqui fazer, né, um estudo simples em que a gente possa refletir um pouco sobre, né, essas igrejas. E a gente, no vídeo passado, a gente falou sobre a igreja de Éfeso, né, se você tem interesse em ouvir, e se você ainda não ouviu, você pode ir aqui no meu canal do YouTube e você pode ver que tem um vídeo antes desse, né, que é sobre a igreja de Éfeso, e você pode assistir. Né? Mas hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, que ainda está, né, está escrita essa carta ainda no capítulo 2 de Apocalipse. Eu vou ver se ainda hoje eu consigo postar, né, outro vídeo falando sobre Pérgamo e Tiatira, né, essas outras duas igrejas. Mas agora nós vamos falar especificamente da igreja de Esmirna. Então, eu estive, né, estudando sobre essa igreja, pesquisando o contexto, né, e nós sabemos que essa igreja ficava na cidade de Esmirna, né, que era uma cidade que ficava na Ásia Menor, né, lá na região da Ásia, que hoje é um continente, antes era província, né, mas a gente não vai falar muito sobre isso. Vamos focar mais na igreja, certo? Então, depois você pode ver aonde fica localizada a igreja de Esmirna. E hoje existe uma cidade chamada Izmir, que está lá na Turquia, que era onde essa igreja era localizada. Amém. Então, os cristãos de Esmirna, eles eram muito pobres. Era uma igreja que ela era feita de ex-escravos, né? Pessoas que se convertiam, que eram muito pobres, que se convertiam ao cristianismo. Também tinha judeus que se convertiam, né, ao cristianismo. Por isso que a igreja era tão perseguida. E a gente pode notar, queridos, é interessante que a igreja não era perseguida pelos romanos. Os romanos, eles eram quem faziam, né, as mortes, eram quem fazia a igreja sofrer, mas eles eram incitados, né, eles eram influenciados por um grupo de judeus, né, os falsos judeus, como a gente vai ver aqui, que eles tinham muito ódio dos cristãos, né, porque muitos eram judeus e passavam a se converter e a se tornar cristãos, entendeu? Você entende, né, que os judeus, eles não acreditavam que Jesus poderia ser o Messias, né? Eles rejeitavam os cristãos, eles odiavam. E por isso, muitas vezes, eles entregavam, né, os cristãos aos romanos para que eles fizessem as atrocidades que nós conhecemos muito bem, que a igreja passou, né, por vários sofrimentos, mortes sangrentas, mortes horríveis. Se você for olhar a história da igreja, né, que é um conteúdo vasto, né, se eu fosse aqui entrar na história da igreja, esse vídeo não ia terminar nunca, porque é muita informação, muito conhecimento. Mas aqui é tipo um aval para você pesquisar, né? Eu tô fazendo aqui tipo uma introduçãozinha, algo bem simples, para que você possa despertar o seu interesse, para que você possa estudar mais sobre esse assunto. Então, a igreja de Esmirna foi marcada pela perseguição e os cristãos tiveram seus bens confiscados. Por isso eles eram muito pobres. Os cristãos, eles eram perseguidos, né, pelo o Império Romano, pelos judeus, né, que, como eu já disse aqui. E os cristãos, eles eram pobres porque eles não, os seus bens muitas vezes eram confiscados. Por quê? Porque eles não queriam se render ao imperador, eles não queriam adorar o imperador, oferecer ofertas ao imperador, entendeu? Eles queriam praticar as suas práticas de cristãos, adorar o Senhor Jesus. Eles diziam que o Senhor Jesus era quem era o rei, né? Quem era digno de adoração, de louvor, você conhece muito bem. Por isso eles eram perseguidos, seus bens eram tomados.
né? Eles não queriam trabalhar no comércio, porque o comércio envolvia muito idolatria e por isso eles não se envolviam e eles passavam muita necessidade, né? Até porque os cristãos de Esmirna, como eu falei, muitos eram ex-escravos. Eram pessoas pobres, né? De pouca influência social, eles não tinham muita influência social, porque eles preferiam ficar longe, né, daquelas práticas do comércio que muitas vezes não condiziam com a palavra de Deus, ou seja, eles vendiam estátuas, essas coisas, né? Esses trabalhos de antigamente, dessa época, né? Que essa época aqui, dessa igreja, é mais ou menos no ano de 100 a 300 e alguma coisa depois de Cristo. Então, muitos foram presos e mortos numa intensa perseguição. Então, a igreja de Esmirna era conhecida como a igreja perseguida, né? Ela era a igreja perseguida, a igreja perseverante, a igreja forte, né? Era uma igreja, a igreja dos mártires, ela também é conhecida como a igreja dos mártires, porque foi uma das igrejas de uma época que mais sofreu, né? Ataques, mortes terríveis, né? Sua fidelidade a Deus era incondicional, eles eram conhecidos como os crentes fiéis, ou seja, eles não tinham medo da morte, né? Eles podiam ser torturados, mas eles não negavam Jesus. Então, nós vamos ler aqui a carta, né, no capítulo 2, versículo 8, né, já deu para você entender mais ou menos o contexto dessa igreja, e diz bem assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Agora, querido, uma coisa que eu quero enfatizar, é bem interessante, sabe? Todas as cartas, elas são escritas para o anjo da igreja. Quem era o anjo da igreja? A autoridade eclesiástica, ou seja, o pastor, o padre. É interessante que Deus, quando ele vai comunicar algo específico para a igreja, né, ele usa o líder. Deus, ele fala primeiro com o líder, não é com terceiros. Claro que Deus pode usar outras pessoas para nos abençoar, como a gente vê, né? Tem os vários dons que existem, mas Deus, ele não deixa o seu líder enganado, né? Deus, ele fala ao líder. Por quê? Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, Deus, ele fala ao líder. Deus, ele prioriza o líder. Por isso que nós não devemos falar mal do nosso pastor. Nós não devemos ir contra o nosso pastor ou o padre, entendeu? Porque é uma autoridade que foi constituída por Deus, né? Então, isso é só um parênteses, né? Vamos voltando agora, porque se eu for falar sobre isso, vai demorar muito. Então, era só isso que eu queria enfatizar. Todas as cartas, Deus fala à autoridade da igreja. Todas as cartas é direcionada à autoridade para que ela direcione ao povo, né? Ao rebanho, às ovelhas. Amém? Então, ele diz aqui, ó. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Né? Jesus está falando aqui dele. João diz assim, olha, essa carta, quem está dizendo, quem escreveu essa carta, quem fez com que eu escrevesse essa carta foi o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Então, todas as cartas, ela tem essa estrutura. Primeiro vem a saudação de Jesus, ele se apresenta e ele não se apresenta nas igrejas da mesma forma, sempre é de uma forma diferente. Por quê? Porque ele se apresenta de uma forma que aquela igreja, ou seja, de uma forma que possa haver um conforto para aquela igreja. Ou seja, ele se apresenta de acordo com o contexto que aquela igreja estava vivendo. Então, a igreja de Esmirna estava passando por muitas mortes, eles eram mortos por não negar a fé, por não tolerarem, né, o pecado. E aí Jesus se apresenta, olha, eu também fui morto, mas eu estou vivo, eu ressuscitei, vocês também vão ressuscitar. Muitos que morreram vão ressuscitar, os que morreram, né, que não negaram a sua fé, vão ressuscitar para a vida eterna. Então é isso que ele quer dizer, por isso que ele se apresenta dessa forma para essa igreja. Nós vemos que ele se apresentou de outra forma para a igreja de Éfeso, de acordo com o contexto de Éfeso, né? E aqui ele está dizendo, eu sou o primeiro e o último, ou seja, eu sou Deus, né? Nós vemos essa expressão, o primeiro e o último, quer dizer que ele é Deus,
né? No Velho Testamento, Deus se apresenta como o primeiro e o último. Ele está dizendo aqui que é verdadeiramente o Deus vivo. Amém? E ele diz assim, como nas outras cartas, ele também diz, ó, eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras e tribulação. Eu sei as tuas obras e tribulação. Eita, desculpa aqui, foi uma interrupção aqui no celular. Ele diz assim, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então aqui, como eu disse, eles eram muito pobres, né, financeiramente, materialmente, mas Jesus estava dizendo aqui que eles eram ricos espiritualmente. Por quê? Porque eles tinham a fé, a perseverança, né? Eu disse para você que é uma igreja perseverante. Eles eram perseverantes, eram cheios de fé, cheios de amor, né? Lá na igreja de Éfeso faltava o amor, e aqui nessa igreja tinha de sobra. Eles verdadeiramente amavam a obra, pregar o evangelho, eles não tinham medo de morrer, de ser torturado, não. Né? Aqui nessa época, aqui era a maior perseguição. Todas as igrejas foram perseguidas, né? Todo cristão ele é perseguido. Mas nessa época aqui, nesse contexto dessa igreja, realmente foi um contexto em que eles viviam que era um dos piores imperadores, né? A gente viu que tinha um que era horrível, Nero, Domiciano, Diocleciano, né? Todos eles fizeram atrocidades, que a gente não vai entrar em detalhes, porque senão, né, vai demorar muito, né? Depois você pode pesquisar. E aqui Jesus diz que conhece o que eles estavam passando, que conhece a tribulação, que conhece tudo, que Jesus está vendo tudo e está aprovando, né? Essa igreja aqui é conhecida como a igreja aprovada por Jesus. E aqui ele diz que conhece a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, ou seja, aqueles judeus que perseguiam eles, né? Porque Jesus diz que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem nele, né? Que são pela fé, que a gente vê no Novo Testamento. E aqui diz que eles são sinagoga de Satanás. Eu achei muito interessante essa expressão e eu queria explicar para você. Sinagoga de Satanás. O que era a sinagoga? Sinagoga era um lugar que os judeus se reuniam para adorar ao Deus, né, ao Senhor. Mas aqui, quando ele diz sinagoga de Satanás, quer dizer que pessoas que serviam, se reuniam para servir ao diabo, para fazer as obras de Satanás. Então, por isso que ele chamava aqui sinagoga de Satanás. Então, ele diz aqui, nada temos das coisas que há de padecer, ou seja, é interessante que Jesus ele não dá nenhuma exortação para essa igreja. Ou seja, essa igreja, ó, diante de Deus, ó, tá aprovada porque eles sofreram muito, mas eles permaneceram firmes, né? Eles passaram pelo sofrimento que Jesus passou, de morte, de perseguição, de humilhação, né? Ou seja, eles eram entregues no Coliseu para serem mortos por feras, né? Você conhece a história da igreja, né? Os cristãos serviam assim, eles participavam dos jogos lá que eles tinham, né, que os gregos tinham jogos olímpicos, e eles eram comidos pelas feras vivos, né, eram jogados lá no Coliseu para que os leões comessem, né, e era uma atrocidade, né. E ele continua dizendo, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Alguns estudiosos dizem que esses 10 dias eram épocas, não significavam dias mesmo, eram épocas que a igreja estava passando. E se você for olhar na história, a igreja passou por 10 imperadores, ou seja, a igreja ela foi martirizada por 10 imperadores, né? Aí você vê vários deles, que era Nero, Domiciano, tem outros aqui, Marco Aurélio, Trajano, né? Aí tem as datas, Valeriano, Diocleciano, que foi um dos piores, né?
E isso, essa questão dos 10 dias que Jesus está falando dessa tribulação, eram tempos que a igreja ia passar, né? Por causa desses imperadores. Mas ele diz aqui, aí chegamos ao final da carta que ele fala da promessa, né? Embora eles sofressem muito, mas o Senhor Jesus garantia uma promessa, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Então, a coroa da vida significa aqui a vida eterna, né? É aquilo que Paulo fala, né? Que nessa época os romanos eles faziam jogos olímpicos e eles competiam por uma coroa, né? Uma coroa normal. Mas eles, os cristãos, eles estavam, né? Eles estavam lutando, ou seja, já eram mais que vencedores, mas havia uma perseguição. E a luta do cristão é de permanecer na fé, permanecer crente, porque você pode morrer incrédulo, né? Pode acontecer. Então, quando você morre em fé, como era o caso deles, que eles morriam, não negavam a sua fé, morriam crendo, eles iam receber a coroa da vida, né? Que não é uma coroa incorruptível, como Paulo fala, né? Lá em Coríntios, né? Se eu não me engano. Paulo fala, uma coroa corruptível, aquela que se acaba, que é entregue à ferrugem, né? Que fica enferrujada. Não, é uma coroa incorruptível, a coroa eterna, a coroa que jamais se acabará, ou seja, a vida eterna, está se referindo à vida eterna. Então, Jesus ele faz essa alegoria nessa época, porque tinham esses Jogos Olímpicos, eles, né, competiam por uma coroa. O ganhador, o vencedor, recebia uma coroa do imperador, né, lá. Mas nós iríamos receber uma coroa, aquele que não desistisse, que fosse fiel até a morte, receberia essa coroa da vida, né? Que é a vida eterna. Aí ele termina, né? Como ele termina todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo mundo tem ouvidos, né, querido? Mas tem gente que ouve, mas esquece, não guarda no coração, não pratica. Então, é isso que Jesus está dizendo, ó, ouça, né? Quem tem o coração para ouvir, ouça o que o Espírito diz e pratique. Amém? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que era a segunda morte? Era a morte para a condenação eterna, a morte espiritual. Porque assim, eles iriam provar da primeira morte, né, que é a morte física. Eles estavam provando, eles estavam vendo seus irmãos sendo mortos, né, os cristãos sendo mortos. Mas eles não iriam provar da segunda morte, que era a morte espiritual, a morte que os levaria para o inferno, né? Porque você sabe, aquele que não tem o Espírito Santo não é do Senhor. Amém? Então, queridos, essa igreja, eu me alegrei demais em estudar sobre essa igreja, o quanto esses crentes eram fortes, eram perseverantes, eles passaram por coisas que nós não passamos, né? Porque aqui no Brasil nós não somos perseguidos, nós perseguidos dessa forma aqui, né, que aconteceu. Nós sabemos que a igreja perseguida ainda existe hoje, né? Existem locais lá, né, no Oriente Médio, né, que cristãos são perseguidos, são mortos, né? Nós sabemos que a igreja perseguida ainda existe hoje. E a igreja de Esmirna representa essa igreja hoje, a igreja perseguida, a igreja sofredora, que sofre por amor a Cristo, né? E nós devemos, né, nós aqui, cristãos do Brasil, nós devemos orar por esses irmãos, orar por essas igrejas, orar pelos missionários, para que eles não desistam, sejam fiéis até a morte, para que eles recebam a coroa da vida e assim nós também recebamos essa coroa, ou seja, que nós não desistamos da nossa fé por poucas coisas. Quando você pensar que está passando um problema grande, desistir da sua fé, lembre dos cristãos de Esmirna, né? Lembre dos cristãos que ainda hoje sofrem em outros países que não têm a liberdade que nós temos hoje, né? De viver o evangelho, de viver adorando ao Senhor Jesus. E hoje nós podemos dizer que o Senhor é o único Deus, que nós não vamos adorar outro em países, né, que tem essa liberdade, mas existem países que não têm essa liberdade, você sabe disso. Então é isso, querido, eu não vou mais me deter, fica na paz do Senhor. E se der, hoje eu ainda posto mais um vídeo sobre as outras duas igrejas aqui, que são 7 igrejas, nós estamos ainda na segunda, né?
Aí eu vou postar ainda sobre a igreja de Pérgamo e Tiatira. Quero postar sim, em nome de Jesus. Então fica na paz do Senhor. Glória a Deus.